parte desse capítulo. A primeira é a introdução, versículos 1 e 2, nós já estudamos aqui. Agora vamos estudar então essa segunda parte, essa segunda sessão, por assim dizer. Versículos 3 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Aleluias. Glória a Deus. Oremos ao nosso Pai. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Fala, Deus. Fala a Tua igreja. Desperta o Teu povo. Aviva a Tua obra. Fortaleça-nos com a força do Teu poder. Consola-nos agora e encoraja-nos, ó Pai, para podermos enfrentar as adversidades do nosso tempo, sem perder de vista a nossa maravilhosa herança. Abençoa-nos, ó Deus, para que não desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, permaneçamos firmes, independente das lutas, independente dos sofrimentos deste tempo, independente das adversidades. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, consolando-nos, animando-nos, fortalecendo-nos, para que possamos seguir em frente, cumprindo cabalmente a vocação para a qual fomos chamados, o propósito para o qual fomos regenerados. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero então, irmãos, conforme eu disse, dar continuidade na nossa exposição a respeito do tema Forjados pelo Fogo. Vocês já anotaram isso? Forjados pelo fogo. E na sessão de hoje, gostaria de tratar da nossa herança maravilhosa, ou seja, a herança daqueles que foram forjados pelo fogo. O que é que nós ganharemos? Qual será a nossa recompensa depois de tamanha luta, depois de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, de tantas aflições que todos nós estamos sujeitos? A Bíblia diz, uma herança maravilhosa. E nós vamos estudar
nesta noite. Na realidade, conforme eu disse na mensagem anterior, esta carta de Pedro, ela é muito importante para nós, porque ela foi escrita exatamente com o objetivo de, ao mesmo tempo que consolar os crentes, o objetivo era encorajá-los para que eles pudessem enfrentar as dificuldades do tempo deles, especialmente as perseguições. E o grande propósito dessa carta, o grande interesse do apóstolo Pedro era realmente explicar para eles a respeito do fogo, como eles deveriam entender esse ser forjado pelo fogo e o que isto significa. Ou seja, eles precisavam entender que este fogo, ou seja, as provações, as aflições, os sofrimentos, que todos os crentes em Cristo Jesus estão sujeitos. A Bíblia diz que nós precisamos estar conscientes deste fogo, deste sofrimento, de que eles fazem parte do plano macro de Deus, mas também fazem parte do plano micro de Deus, ou seja, do plano de Deus para a sua vida, do plano de Deus para a minha vida. Então, todos nós e todos os crentes verdadeiros passarão por esse fogo, porque a Bíblia diz que todos esses sofrimentos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo, disse o apóstolo Pedro. E ele disse mais, que depois de termos sido perseguidos, de termos sofrido por um pouco, o próprio Deus há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar, de forma absoluta, ou seja, para sempre. Por isso que ele vai terminar lá o capítulo 5, no versículo 11, dizendo: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E a palavra que ele vai usar para século aí é aion, que significa um tempo perpétuo, a eternidade. Louvamos o Senhor agora, mesmo diante das lutas e no meio do fogo, e continuaremos a louvar o Senhor por toda a eternidade. É isso que ele está ensinando para nós. Por isso, é muito importante que nós entendamos isso. E o apóstolo Pedro, então, ele começa a sua carta declarando, ou seja, confirmando, relembrando a poderosa obra da Trindade em nosso favor. É o que nós estudamos anteriormente. Então, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são iguais em poder e glória, ou seja, tem a mesma natureza divina. A Trindade operou em nosso favor. Diz lá, nós temos a nossa eterna eleição em Deus, o Pai. O Pai nos elegeu na eternidade de acordo com o seu propósito, com o seu eterno conhecimento. O Filho, no tempo presente, nos regenera por causa da sua obra, ou seja, temos a regeneração por causa da obra de Cristo, por causa do seu sacrifício vicário, eficazmente derramado em nosso favor. E temos também o nosso irresistível e eficaz chamado, operado pelo Espírito Santo para uma vida, presta atenção, de santidade, de obediência incondicional e de serviço sacrificial. Observe, santidade, obediência, serviço. SOS. Propósito da nossa salvação. Nós somos salvos exatamente para a santidade, para a obediência irrestrita e para o serviço sacrificial. Esse é o propósito. Então, se você acha que é outra coisa, você não foi salvo. O propósito da salvação é exatamente esse. Vejamos então o que Pedro agora vai continuar escrevendo aos seus leitores originais, para ajudá-los na travessia, para ajudá-los naquele tempo difícil e nos ajudar hoje na nossa travessia, no nosso tempo difícil, esse tempo, especialmente esse tempo pandêmico pelo qual estamos passando. Observe comigo, versículo 3, logo aí, versículo 3, ele vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Marque até aí na sua Bíblia. Efetivamente, Pedro começa de maneira certa, e ele aprendeu a lição com o Senhor Jesus.
Essa semana, quem vem acompanhando a oração da noite já aprendeu essa lição. Na realidade, quando Jesus ensinou a oração dominical, ele diz lá que antes das nossas necessidades, antes de pedir ao Senhor o perdão, o pão e a proteção, antes de pedirmos, o pão, o perdão e a proteção, a ordem certa é essa, nós precisamos demonstrar para o Senhor quais são as nossas prioridades. Ou seja, nós precisamos dizer ao nosso Deus e deixar claro com a nossa prática que o reino de Deus e a sua justiça são a nossa prioridade. Então, a oração dominical, ela começa claramente exaltando primeiro o nome de Deus, mostrando a nossa preocupação pela santidade do nome de Deus, começa exaltando o governo soberano de Deus, a nossa preocupação para que Deus governe na terra conforme Ele governa no céu, que a sua vontade seja feita aqui conforme é feito lá, e nós revelamos ao Senhor o nosso desejo pela santa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, na oração dominical, primeiro começamos revelando a nossa preocupação com Deus, com o seu reino, com o seu governo, com a sua vontade, com o seu nome, que é santo. Primeiro. Depois é que nós vamos apresentar nossas necessidades. Aqui, Pedro fez dessa forma. Ele começa aqui com a doxologia. Na realidade, ele começa aqui exaltando o nosso Deus, exaltando a Trindade Santa, exaltando a obra poderosa de Deus, tributando a Ele todo o louvor e toda a honra, ou seja, todo o crédito. Ele diz aí claramente que Deus, o Pai, Ele é a fonte, marque isso aí na sua Bíblia, Ele é a fonte de todas as bênçãos espirituais, de uma incomparável riqueza, que permanece firme à disposição dos crentes, dos eleitos dEle, a despeito das provações e das indignidades. Então, como eu disse, na realidade, nesse início do versículo 3, nós temos aí uma doxologia. Pedro começa com Deus e não com o homem. Ele não inicia apresentando as necessidades humanas, mas sim louvando o bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua muita misericórdia. Nós só estamos aqui hoje por causa da misericórdia do Senhor. Então nós devemos começar esse culto exaltando ao Senhor, tributando a Ele toda a honra, toda a glória por sua misericórdia. Os leitores do apóstolo Pedro, os leitores originais, estavam já passando por muitas dificuldades, por muitas lutas. Mesmo assim, escrevendo a eles, Pedro começa primeiro exaltando o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Primeiro devemos olhar para cima, depois nós olharemos para baixo e para os lados. Esse foi o segredo que Deus revelou a Isaías no dia do seu chamamento. Então o texto diz que ele exalta o Senhor, louva o Senhor, honra, dá crédito ao Senhor, né? E qual é a primeira bênção que Pedro apresenta-nos aí? Primeira, ainda no versículo 3, agora a parte B, que nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pode analisar bem o seu texto. A primeira grande bênção que Pedro evoca aqui para o consolo, que daqui a pouco vai servir como consolo para os seus leitores, é a regeneração. Regeneração é o que nós chamamos de novo nascimento, que aqui, segundo o apóstolo Pedro, é fruto da vontade e obra de Deus, segundo a sua muita misericórdia. Então não foi por aquilo que você fez, ou até mesmo deixou de fazer, mas pela misericórdia de Deus, pela obra dEle, pela vontade dEle. Isso fica bem claro em João capítulo 1, versículo 13, em Tiago 1, versículo 18, e diz que essa regeneração foi operada pelo Espírito Santo mediante a palavra da verdade. 1 Pedro capítulo 1, verso 23.
Então, logo de cara, aqui na sua carta, fica claro que o novo nascimento não é obra de homens, não é algo que o homem obtém, na realidade é algo que lhe sucede pela vontade e graça e pelo poder de Deus, é obra do Espírito Santo. E ninguém, então, é regenerado por vontade própria, ninguém nasce de novo porque quer nascer de novo. Fica claro aqui que essa obra é da Trindade Santa, é obra de Deus, não é obra de homens. Por isso que Pedro começa agradecendo o bendito Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que por meio do Espírito Santo operou em nós a regeneração conquistada por Jesus na cruz. É isto que ele está dizendo para nós aqui. Assim, Pedro começa a sua carta dizendo que o cristão, gostaria que todos que estão me escutando e que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Pedro está deixando claro aqui que o cristão é alguém que renasceu, que foi gerado por Deus, gerado para uma nova vida, e não tem outra maneira de explicar isso, a não ser que nós fomos gerados de uma semente incorruptível para uma vida radicalmente diferente. Então, se você continua gostando do mundo, continua fazendo as coisas que são comuns lá no mundo, você ainda não passou pela regeneração, porque esta obra do Espírito Santo aqui é, de fato, uma mudança radical, absolutamente radical. Então, o cristão é alguém que, de fato, renasceu, nasceu agora de uma outra realidade, para uma outra realidade. Então, o novo nascimento, na realidade, é uma ação de Deus que muda a vida do pecador, muda as disposições íntimas do pecador, muda, dando a ele um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Essa é a realidade que ele está nos ensinando aqui. Nascer de novo significa não somente um novo status, e isto na teologia nós vamos chamar de justificação, ou seja, agora existe paz entre você e Deus, você foi tirado das trevas e colocado nessa posição. Não somente isto, mas também nascer de novo significa uma nova vida, foi gerado de novo. Então hoje você tem um novo status e hoje você tem uma nova vida. E qual é o propósito disso? Ele vai deixar claro para nós aqui, que o propósito disso é vivermos uma viva esperança. Olha o que diz aí, o resultado disso, o propósito desse renascer é uma viva esperança. O apóstolo Paulo, ele dizia que o mundo pagão não tem esperança. Por isso que é infeliz aquele que coloca a sua esperança nesta existência. Lá, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz isso. Então, o mundo pagão, o homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele não tem esperança. Quando está chegando perto da morte é um desespero terrível, porque ele não sabe para onde ele vai. Quando ele está em apuros, é um desespero terrível. Até o sujeito que diz ateu, que se diz ateu, que se identifica como ateu, né? Quando ele está diante de um pitbull, ele clama por Deus, mas ele não acredita em Deus. É porque ele não sabe para onde ele vai. Aqui, o apóstolo Pedro está dizendo que nós renascemos de novo para uma viva esperança. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que o cristianismo é a religião da esperança. Nós não caminhamos para um futuro cego, desconhecido. Não, nós marchamos para a glória. Nós marchamos para a glória eterna. Nós não temos medo da morte. Por quê? Porque Jesus a venceu. Ele já ressuscitou. Então, por mais que choremos como alguém morre, e essa semana nós experimentamos isso aqui 3 vezes na igreja, esta semana, tá? Mas por mais que nós choremos, por mais que nosso coração fica lacerado, dilacerado, nós não temos medo da morte. A morte não é mais problema para nós. Jesus já venceu.
Por isso que o texto diz que a nossa viva esperança é garantida pela ressurreição de Jesus. Louvado seja o Pai, bendito seja Deus que ressuscitou Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando do resumo da profissão de fé, lá no capítulo 10 aos Romanos, ele diz lá: aquele que com a boca confessa que Jesus é seu Senhor e no coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Porque aí está a base, a razão da nossa esperança, da nossa fé também. Agora olha comigo o versículo 4, diz aí: além de termos sido regenerados para uma nova esperança, o texto diz, também fomos regenerados, olha o verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, primeiro resultado aqui, o primeiro objetivo dessa regeneração é uma viva esperança. O segundo diz aí, para uma herança, né? Para uma herança. Essa aqui é muito interessante, né? O apóstolo Pedro aqui falando da nossa salvação como sendo uma herança. Ou seja, a herança que nós aguardamos, que o texto diz aí, para uma esperança, nós somos regenerados para essa esperança, está falando da salvação final. Então, e ele chama essa salvação, essa que se manifestará na volta de Cristo, como a nossa herança. Ou seja, a salvação planejada na eternidade, realizada no tempo, aguardada como recompensa no futuro, ou seja, como herança no futuro. Para muitos leitores de Pedro, leitores originais, muitos deles eram judeus cristãos. Muitos deles tinham saído da sua terra, abandonado, deixado tudo para trás, fugindo por causa da dispersão. O texto começa dizendo que eram forasteiros na região da Ásia Menor, no norte e nordeste da Ásia Menor. Então eles já tinham abandonado a herança para trás, aquela terra prometida aos seus pais, eles já tinham abandonado. Eles entendiam muito bem. Então, quando o apóstolo Pedro diz agora, olha, nós somos regenerados para uma nova herança, para uma herança poderosa. E aí ele vai agora qualificar essa herança para que ninguém tivesse dúvidas. Ele vai dizer aí, né, que essa verdadeira herança, que é um conforto para nós, eles podem aqui nesta terra, dizia o apóstolo Paulo, tirar tudo de Pedro, tirar tudo de você, tomar tudo de você. Você pode perder isso, perder aquilo outro, mas nós temos uma herança, uma viva herança, uma herança verdadeira. E ele vai dizer aí, então nós não precisamos ficar chorando com aquilo ou por aquilo que nós perdemos. A coisa mais triste é um crente ficar lamentando aquilo que perdeu. Não precisa, porque nós temos uma grande herança. Uma grande herança. Então você não precisa chorar o que perdeu, tem que fixar os olhos naquilo que nós vamos receber em Cristo Jesus lá na frente. Essa herança, primeiramente ele diz que ela é incorruptível. Significa que indestrutível, imperecível, né? Na realidade, a tradução literal dessa palavra pode significar o seguinte: algo que não pode ser assolado por nenhum inimigo, por nenhum exército inimigo. Isso era muito interessante porque várias vezes a Canaã terrestre foi invadida pelos inimigos, foi assolada pelos inimigos. Muitas vezes o povo de Deus foi expulso, foram expulsos de novo. E agora Pedro está dizendo, olha, nós temos uma herança que é muito mais importante do que a Canaã terrestre. Nós temos uma herança literalmente incorruptível, ou seja, nenhum exército, nenhum inimigo vai poder assolá-la, ela é indestrutível. Mas também essa herança é sem mácula, ou seja, ela não se corrompe, ela não se contamina, ela é absolutamente limpa e, portanto, não se degenera. Não tem jeito do coronavírus atrapalhar,
não tem, ela não vai se degenerar. Essa é a nossa herança. Mas ele diz mais, ela é também imarcessível. Palavra muito rara para nós, mas ela significa não desvanece, não perde a sua beleza, o seu brilho, o seu esplendor. Literalmente, Pedro está dizendo aqui que esta herança, ela é inalterável, inalterável. Essa palavra era muito usada na época de Pedro, lá na época do Novo Testamento, pelos poetas, e eles usavam essa palavra para falar de uma flor que nunca murcha e que nem perde a sua beleza. Esta é a herança que nós temos em Cristo Jesus, é para esta herança que nós fomos regenerados. Esta herança aqui não vai perder a sua beleza, não vai perder o seu perfume, não vai perder o seu valor, não vai mudar. É isso que ele está dizendo. Então nós somos regenerados para uma viva esperança, mas nós somos regenerados também para essa herança, para herdar esta herança. E uma herança tão maravilhosa dessa, tão grandiosa, tão bela, né? Esta herança do cristão regenerado não é outra coisa senão o próprio Deus. O próprio Deus. Olha bem o que o salmista diz, Salmo 16, verso 5. O Senhor é a porção da minha herança. Agora olha o que Jeremias, nas suas lamentações, no calabouço, lá na prisão, sofrendo, olha o que o profeta Jeremias disse, Lamentações 3, verso 24, ele diz lá, a minha porção é o Senhor, a palavra hebraica lá, a minha herança é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esperarei nele. Pedro já começa a deixar claro que nós não temos motivos para arrancar os cabelos da cabeça, para ficarmos desesperados, para achar que perdemos isso. Você perdeu o emprego e começa a ficar sem rumo, etc. O dinheiro diminuiu, ou isso, aquilo, outro, enfim, está sofrendo, está até enfermo e reclamando e achando que perdeu isso, que perdeu aquilo, outro. Nossa herança é maravilhosa, é incomparável. Agora vamos para a segunda parte do versículo 4 e o versículo 5 juntos. Essa aí tem que estudar juntos. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O versículo 5 e essa parte do versículo 4 juntos, me parece que o pano de fundo desses dois aqui tem algumas perguntas que nós podemos fazer e que parece que estava na mente do apóstolo Pedro. Por isso que ele já responde antes mesmo que alguém as fizessem. Ele diz, acho que estavam lá, como podemos saber que a salvação planejada na eternidade, executada no tempo, não se perderá? Qual a garantia que nós temos que os salvos são salvos para sempre e de fato vão herdar esta herança? Qual é o alicerce da nossa certeza? Perguntas assim. E Pedro, então, vai responder essas perguntas hipotéticas, destacando 3 coisas importantes. Primeiro, a nossa salvação, ou seja, a nossa herança. Então, nós já sabemos que a salvação aqui, Pedro está chamando de herança. Então, a nossa herança, primeira coisa, ele diz que ela está reservada nos céus, para nós. Agora, o curioso é que a palavra reservada que aparece aí, significa guardada, vigiada. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Que a segurança da nossa salvação é garantida pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Aquele que nos elegeu na eternidade, aquele que pela sua vontade, por causa da sua misericórdia, nos regenerou, esse mesmo é que guarda a nossa
herança. Então ela está guardada nos céus. Lá ninguém pode roubá-la. Ninguém, nada poderá. Ninguém consegue acessar lá para roubá-la de nós. Então você pode descansar nessa verdade. Aquela herança sua que em Cristo Jesus você recebeu, esta está garantida. Toma posse disso, que a sua vida vai mudar. Com certeza. Muitas pessoas sofrem muito aqui hoje porque ficam agarradas às coisas desta vida, desta terra. Tem gente que está até no leito de enfermidade, agarrado nas coisas dessa vida. Tem pessoas que deixam de comprar um remédio ou comprar uma comida porque fica guardando aquele dinheirinho, com medo, morre e os filhos vão brigar por causa daquilo depois. Mas o texto está dizendo que a nossa herança, essa você não precisa ficar preocupado, porque essa está guardada nos céus. Segunda coisa que ele vai dizer para responder essas hipotéticas perguntas, né, é que o próprio Deus, além de guardar a nossa herança nos céus, o próprio Deus guarda os seus eleitos aqui na terra. Então veja bem, ele não somente guarda a salvação nos céus, mas ele guarda os eleitos aqui na terra, nessa travessia rumo à herança. É isso que o texto diz aí, claramente, tá? Explicando para nós. Diz lá, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para nós. Aqui, nós quem? Que sois guardados. E aí, é curioso, que aqui agora ele vai usar outra palavra. E aqui no meu auditório, muitos que estão me ouvindo agora são militares. Essa palavra que ele usou aqui para guardados é um termo militar. É um termo usado naquela época no meio militar. É a mesma palavra para guarnição. Guarnição. Então é isso que ele está dizendo aqui. O Deus que guarda a nossa salvação lá, também nos guarda aqui na nossa travessia, na nossa caminhada. Ou seja, mediante a fé nós somos guardados. O termo guarnição, ou seja, nós estamos guarnecidos pelo próprio Deus, com seu poder. E a palavra poder é dinamis, ou seja, com o poder dele, ele é a nossa guarnição, nos guardará, ele é a nossa sentinela, todos os dias da nossa vida, até a revelação da herança no último tempo. Então fica claro aqui, que a segurança da salvação não está em nós, não repousa em homens, repousa em Deus. Então, na realidade, a grande beleza da perseverança dos santos está em Deus e não em nós. É Ele que guarda a nossa salvação nos céus, mas guarda os salvos na terra, para que nenhum se perca. É isso que Pedro está ensinando para nós. O bom presbiteriano dá um glória a Deus grande, né? Porque, né, tem um monte de gente aí até dizendo que é crente e tem medo de perder a salvação. E acha que ela vai depender da fé dele, disso, daquilo outro, etc, etc. Não, é Deus que nos guarda. É Deus. O texto diz aí. E por último, guarda a nossa salvação lá, nos guarda aqui. E por último, o texto diz aí, nos conduz para a libertação última, a salvação final, né? O significado pleno da nossa esperança. O que você está esperando? Você está esperando simplesmente passar a pandemia, isso, aquilo outro? Não, eu estou esperando a revelação, Jesus voltar e eu então receber a minha herança. Esta que é a nossa viva esperança. Então, ele vai dizer aí que o significado pleno da esperança, né, é exatamente a vinda do Senhor Jesus, quando Ele tirará o véu. A palavra que aparece aí no texto aí, para revelar-se, é a mesma palavra para Apocalipse. O verbo aqui é tirar o véu. Então, quando Jesus voltar trazendo a salvação plena, Ele vai tirar o véu, nós vamos ver a herança. Olha que coisa maravilhosa, ele diz aí. Mas aqui tem uma nota para esclarecer, muito importante, precisa esclarecer. Questão da salvação nas Escrituras, né? A Bíblia fala da salvação em 3 tempos. A salvação, ela diz que nós já fomos salvos.
A Bíblia diz que nós estamos sendo salvos e a Bíblia diz que nós vamos ser salvos. Quero explicar. Com respeito à justificação, nós já fomos salvos. Então, juridicamente, Jesus já rasgou o escrito de dívida naquela cruz. O que nos condenava, que nos levava ao inferno, nós já fomos justificados, a conta já foi paga. Já foi paga. Já tivemos o perdão, a remissão, com 2 S's. Isso, na teologia, nós vamos chamar então de justificação. Aconteceu no passado. Mas, com respeito à santificação, estamos sendo salvos, dia após dia. E com relação à glorificação, seremos salvos. É isso que Pedro está trabalhando aqui. Então, esta herança que vai se revelar no último tempo, ele está falando da glorificação, do último aspecto da salvação. Em outras palavras, nós já fomos salvos da condenação do pecado. E isso chama-se justificação. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Isso chama-se santificação. E nós seremos salvos da presença do pecado. Quando o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, se revelar, não existirá mais pecado. Isto é glorificação. É esta herança. Daqui a pouco nós seremos glorificados. Quando o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Quando Ele mesmo vai cuidar de nós. Onde não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dor. Por que você está preocupado então com essas coisas aqui, gente? Erga a cabeça, veja o que Deus já fez. O que Deus já fez. Encha o seu coração com essa verdade. Então, é nesse sentido agora, vocês vão entender com profundidade, é que o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: estou certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, ou seja, até o dia da revelação. Qual obra que ele está falando? A obra da salvação, a nossa herança. É dessa obra que ele está falando. Ele já começou e vai concluir naquele grande dia. Então nós podemos estar certos que o Deus que guarda a nossa salvação nos céus, o Deus que guarda os salvos aqui na terra, o Deus que vai tirar o véu, vai revelar a nossa herança naquele grande dia, onde nós teremos a glorificação. Não somos hoje como Jesus, mas na revelação seremos como Ele é. Diz o apóstolo João no capítulo 3 da sua primeira carta. Agora, olha o versículo 6. Eu estou fazendo a exposição versículo por versículo para vocês ganharem o máximo possível da palavra de Deus e poderem se fortalecer para enfrentar essa pandemia. Olha o versículo 6. Olha o que está escrito assim: nisto exultais. A palavra exultar significa regozijar, alegrar, né? Festejar. Nisto o quê? Tudo que eu acabei de dizer. As maravilhosas bênçãos, a nossa maravilhosa herança, todas essas verdades espirituais, já mencionadas aqui, tanto as verdades do passado, Deus ressuscitou Jesus e regenerou os eleitos, as verdades espirituais do presente, Deus com seu poder guarda os eleitos, e as verdades espirituais do futuro, a gloriosa volta de Jesus e a glorificação dos santificados. Olha que coisa, nisto exultais. Então, quem é que está sofrendo hoje? É quem não tem consciência dessas bênçãos. Você está angustiado, preocupado, porque você não tem consciência dessas bênçãos. Então, no momento que você tiver consciência dessas bênçãos, você vai exultar, se alegrar. Olha o que Pedro vai dizer, olha como é que o texto é maravilhoso. Mesmo que, ou seja, embora que no tempo presente, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, com tudo isso que eu já tenho, mesmo que eu venha passar por essas provas, eu vou me alegrar.
É isso que ele está dizendo para nós. Então, quero que vocês prestem bem atenção, que agora Pedro chegou no lugar que ele queria chegar, que é os seus leitores passando por lutas e passando por dificuldades. Então ele fez toda essa introdução, exaltando o Senhor, louvando o Senhor, dando crédito ao Senhor, honrando ao Senhor, para dizer, olha, é nisso tudo que nós temos que nos alegrar. O crente, ele vive olhando para cima, olhando para frente. Mesmo que, por breve tempo, sejamos contristados com várias provações. Curioso aqui, contristado significa entristecido, sofrer, né? Mas várias provações, aí que é curioso, a palavra várias, marca aí na sua Bíblia, a palavra várias que aparece aí, significa multicolorido. Multicolorido, curiosa, é a mesma palavra que Pedro vai usar lá no capítulo 4, no versículo 10, quando ele vai falar lá que nós somos dispenseiros da multicolorida graça de Deus, da multiforme graça de Deus. O que isso significa? Que a sua dor, a sua dificuldade, a sua adversidade, a perseguição pela qual você tem passado, ou até o luto, ou qualquer outra dificuldade, qualquer outra natureza, pode ter qualquer cor, mas para cada uma delas, Deus tem uma cor correspondente. Para cada dificuldade, Deus tem uma graça. E não tem dificuldade sem graça. Ninguém é provado à parte da graça de Deus. Quando o próprio Deus, na sua soberania, permite a provação na sua vida, junto com a prova, Ele derrama graça, várias provas, graça multiforme, colorida. Presbiteriano ruim, né? De dar um glória a Deus, um aleluia, né? Tanta coisa que Deus fez, e coisa maravilhosa. Glória a Deus. Mas o texto vai caminhando para o final e ele vai deixando claro aí para nós, claro, né, que todas essa situação ameaçadora, né, pela qual os crentes daquela época estavam passando, e nós também hoje, né? Pedro faz questão de encerrar essa sessão, lembrando 3 razões pelas quais nós precisamos suportar qualquer tipo de prova que nos sobrevenha, qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de problema. Tem aqui remédio para isso. Primeira coisa, primeira atitude sua, vocês que estão aqui, os que estão me acompanhando agora, primeira atitude para nós enfrentarmos qualquer tipo de luta, né? Nós podemos sim, o crente poderá suportar todas as adversidades, primeiramente por causa da sua esperança. A esperança. Nós temos a esperança daquele grande dia, e ele não vai falhar. Então você tem como enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades. Não desista, não desista. Sigamos em frente. Segunda coisa que ele vai dizer, por causa da convicção, da consciência. Que convicção? Consciência de quê? Consciência de que as dificuldades desse tempo, na realidade, são provas. São provas. São fogo que Deus permite para purificar a nossa fé. A nossa fé é, de fato, um metal precioso e precisa ser purificado. E essa purificação, ela na realidade, ela vai acontecer mesmo por causa do fogo, vai ser purificado pelo fogo. Então, você que está hoje passando por uma prova, nós temos muitos irmãos que estão com o coração dilacerado. Saiba que Deus está provando a sua fé. Seja humilde. Seja humilde, tenha esperança, porque a sua fé é tão importante, que na realidade ela tem que ser purificada. O Pedro está dizendo que ela tem que brilhar. Isso aqui ele vai dizer para nós aí claramente. Mas por último,
nós podemos suportar sim as adversidades por causa do acerto de contas no final. Nós sabemos que vai ter um acerto de contas no final. Haverá um acerto de contas. Quando Jesus Cristo voltar, os aprovados, diz aí no versículo 7, receberão dele mesmo louvor, glória e honra. Então, às vezes você pode estar sofrendo hoje. Às vezes você pode estar sendo humilhado hoje. Às vezes você pode estar sendo rechaçado hoje, desprezado, excluído. Era o que estava acontecendo com muitos naquela época. Mas no dia do acerto de contas, o próprio Jesus que se revelará vai te louvar. O texto diz aí, né? Você receberá dele mesmo louvor, glória e honra. Versículo 7. E no versículo 9, o que vai acontecer? Você vai obter o fim da sua fé, ou seja, a salvação da sua alma. É isso que você quer? Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que você está lutando tanto, você vai receber. Aquela herança que Deus está guardando, te guardou para isso, agora é a hora de receber. Versículo 9. A glorificação. Quando ele está dizendo que a salvação da sua alma é a glorificação. Olha que coisa maravilhosa. E aí o texto, versículos 10 até o versículo 12, Pedro faz o encerramento dessa sessão, dizendo o seguinte, que o que ele está falando, o que ele falou esse tempo todo de maneira maravilhosa, ele não estava falando da boca para fora, ele não estava aqui contando uma história para boi dormir, ele não estava falando algo sem lastro, sem pé e sem cabeça, não. Ele estava falando de uma verdade que os profetas que viveram antes dele, inquiriram isso, os profetas que viveram antes dele pesquisaram isso, receberam revelações especiais a respeito disso, mesmo que não tendo visto o cumprimento daquelas promessas, mas eles receberam essas promessas. Então, Pedro termina agora esse momento de consolação dizendo, olha, estou falando para vocês de algo que vocês sabem que os profetas receberam essas revelações, os profetas sabiam de uma grande salvação que viria em Cristo Jesus, que viria com o Messias. E isso é tão maravilhoso que os anjos quiseram entender e não puderam. Mas agora, vocês estão tomando posse disso por causa da pregação dos pregadores hoje, ungidos pelo Espírito Santo, pós-Pentecostes. Agora, o Espírito Santo agiu por meio desses pregadores e vocês tomaram conhecimento e tomaram posse dessa maravilhosa herança. Com isso, ele está dizendo para nós aqui que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é eficaz. Está dizendo aqui que aquilo que os profetas ficaram sabendo se cumpriu em Cristo Jesus. E a igreja que estava lá naquela região da Ásia Menor, aqueles irmãos agora receberam esta bênção. Como vocês que estão aqui também estão recebendo e podem receber. Ainda hoje a porta da graça está aberta, mas daqui a pouco ela se fechará. Daqui a pouco. Então, você que já nasceu de novo em Cristo Jesus, você tem todos esses motivos para enfrentar todas essas lutas de cabeça erguida sem reclamar. Sem reclamar. Porque a sua herança já está guardada, ninguém pode roubá-la. Você está guardado pelo dínamos, pelo poder de Deus. Deus é a sua sentinela. Saiba disso. E daqui a pouco, na volta do Senhor Jesus, Ele vai revelar esta herança, a glorificação final, para sempre. Aí o texto diz aqui, receberemos dele mesmo, o louvor, a glória e a honra dele. Jesus contou essa parábola, disse, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Uma pequena porção da palavra de Deus, mas com ensinamentos infinitos
que nos ajuda na nossa luta, na nossa travessia. Não esqueça, somos forjados pelo fogo. Somos forjados pelo fogo, para recebermos essa herança inacessível, essa herança gloriosa, sem mácula. Essa herança que nós receberemos em Cristo Jesus.